qual exame está sendo exigido, tá? Qual exame está sendo exigido aqui você apresentar no aeroporto de Lisboa? Que é de Portugal, no caso, do Porto também. Qual é o exame que está sendo exigido? Acabou de sair um despacho hoje, dia 10 de julho de 2020, e eu avisei para vocês que assim que sair a gente vai postar aqui no Casal Buscapé. Então se liga que a gente vai explicar todas as informações desse novo despacho aqui nesse vídeo. Se liga. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Tô aqui meio improvisado, não reparem, tá? É porque a gente tá passando por algumas reformas aqui em casa. Estão pintando uma parede ali, mas eu tive que improvisar aqui para poder trazer essa informação muito importante para vocês. A Carol me marcou agora de manhã em uma publicação do Facebook um pouco controversa, né? Na verdade, a gente já explicou aqui nesse vídeo que eu vou deixar no cardzinho, você pode assistir depois, sobre o primeiro despacho que saiu a semana passada. E eu fiquei meio assim, porque eu já tinha explicado nesse vídeo e acabei tendo curiosidade de clicar na informação. A informação que passaram pra gente apareceu no site da ANA, né? A ANA é a instituição que gere os aeroportos aqui de Portugal, continental, tá bem? A gente tem o site, vou botar aqui para vocês daqui a pouco o site da ANA para mostrar para vocês qual era a informação, tá bem? Eu vou chegar um pouquinho pro lado aqui e vou colocar a imagem aqui para vocês poderem ver o que eu tô lendo aqui, tá? Esse aqui é o site da ANA, tá? Da instituição que gere os aeroportos. E o pedaço tá bem aqui, ó, nessa setinha, nessa plaquinha, né, vermelha e branca aqui, com uma exclamação. Tá escrito: o despacho número 6756, dígito C, barra 2020, determinou que os cidadãos não portugueses ou estrangeiros sem residência em Portugal, oriundos de países de expressão portuguesa e Estados Unidos, devem apresentar à chegada a Portugal testes à Covid-19 com resultado negativo. Saiba mais aqui. A grande dúvida das pessoas era em relação a quê? Basicamente, as pessoas estão achando aqui, a gente já deixou claro isso, mas as pessoas ainda estão achando que esse parágrafo está se referindo à questão do turismo, de pessoas que vêm a turismo. Gente, eu sei que vocês querem ouvir isso, eu sei que vocês estão ansiosos para vir para Portugal, mas isso não se refere a turismo. A gente já explicou no vídeo passado, mas eu vou fazer questão de explicar aqui, só que antes eu tenho que explicar sobre o despacho para vocês, tá bem? Vamos voltar para a tela aqui do meu tablet que eu vou mostrar para vocês o que diz o despacho e depois eu volto aqui para explicar esse trechinho aqui que não se refere a turismo, tá bem? Simbora, vamos lá para a tela. Eu tô com o despacho aberto aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu cliquei simplesmente aqui nesse saiba mais aqui, tá bem? E aí eu fui jogado para esse despacho, que é o novo despacho que saiu, né? Despacho aqui 6948, dígito A, barra 2020. Esse despacho foi publicado aqui, ó, sexta-feira, 10 de julho de 2020, tá bem? Vamos lá. Foi publicado no Diário da República, tá? O DRE. Aqui no sumário, ó, esse despacho ele determina a realização de controle de temperatura e de testes a Covid-19 nos aeroportos, tá? Ele está determinando que as pessoas sejam testadas, tá? Testes de temperatura e os testes para Covid-19. Aqui a gente vai ter boas informações, então fica no vídeo, não sai do vídeo não que eu vou responder algumas perguntas. Por exemplo, qual teste que você tem que fazer? É o sorológico? É o RT-PCR? Você sabe qual teste que você tem que fazer? Qual é esse teste que está sendo exigido? Vou responder nesse vídeo aqui daqui a pouquinho, tá bem? Vamos lá. Esse despacho ele determina a realização do controle, a gente já leu, realização do controle de temperaturas e testes nos aeroportos. A situação epidemiológica tem vindo a evoluir de forma diferenciada em vários países e as medidas relativas ao tráfego aéreo, à circulação e controle de passageiros dos aeroportos têm vindo a ser adaptadas, ou seja, eles estão adaptando de acordo com a evolução dos países, vão adaptando essas informações, tá? Essas exigências, tá? De acordo com o que vão evoluindo. Vamos lá, vamos descer aqui, despacho de 30 de junho.
Aqui, nesse segundo parágrafo, ó. O despacho tal, de 30 de junho, assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, eu vou pular um pouquinho aqui para baixo, no seu número 5, tá? Determinou a obrigatoriedade, presta atenção nisso, a obrigatoriedade de os passageiros de voos com origem em países de expressão oficial portuguesa ou Estados Unidos, tá? Referido no número 3 desse despacho, do despacho anterior, né, na verdade, apresentarem testes ao Covid-19 com resultado negativo, ou seja, é obrigatório pessoas que venham de países com expressão oficial portuguesa, ou seja, Brasil, tá? Estou me referindo a Brasil, ou Estados Unidos, é obrigatório apresentarem testes ao Covid-19 com resultado negativo no momento da partida, tá? No momento que sair do Brasil, sob pena de lhe ser recusada a entrada em território nacional. Ou seja, você é obrigado a apresentar esse teste no momento da partida. Aí você vai me falar, mas eu consigo viajar sem o teste? Porque lá na frente ele vai... No vídeo passado, né, tem um trecho lá, um artigo, um tópico, que ele fala que as pessoas podem ser testadas quando chegarem aqui. Tá? Só que aqui, pessoal, ele está se referindo basicamente a pessoas que venham desses lugares, tá? Mas ele vai explicar direitinho aqui em que circunstâncias. Você sim pode entrar, conseguir voar, conseguir sair do Brasil e chegar aqui para ser testado. Mas ele especifica que são pessoas europeias ou pessoas que têm nacionalidade portuguesa, pessoas que têm residência legal aqui. Tá, ok? Essas pessoas elas têm essa variante, tá ok? Mas tem uma coisa muito interessante nesse despacho aqui sobre essa questão da obrigatoriedade, tá bem? Mas vamos lá. Além disso, ele determinou no seu número 6, os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, que excepcionalmente não sejam portadores do comprovativo do teste do Covid-19 com resultado negativo, são de imediato encaminhados pelas autoridades de segurança competentes para a realização do referido teste, tá? A expensas próprias, que é as custas próprias, né? No caso, ele está aqui dizendo que os cidadãos nacionais, ou seja, cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros com residência legal, tá? Em território nacional, aqui em Portugal, que excepcionalmente não sejam portadores do comprovativo, tá? Então, assim... quem pode, em teoria, sair do Brasil e vir para cá sem apresentar o teste são cidadãos nacionais, tá? Ou pessoas que têm residência legal. Pelo menos é isso que eu entendo aqui, tá ok? Posso estar errado, mas é isso que está escrito, tá? Vamos tentar ver pela lógica. Descendo aqui, ele diz um pouco sobre, no 2 e o 3, ele fala um pouco sobre o que deve ser feito em relação à segurança, aos testes, etc. O número 4 é interessante. As companhias aéreas que operem a partir de origens que venham a ser identificadas como de risco epidemiológico pela Direção Geral de Saúde, tá, DGS, e as que operem a partir de países de língua oficial portuguesa e dos Estados Unidos, tá, ou seja, Brasil ou Estados Unidos, né, a gente está falando para o público brasileiro, não podem embarcar passageiros não portugueses ou não residentes em Portugal com destino a Portugal, que não apresentem, a partir da prova de realização do teste molecular RT-PCR com resultado negativo à Covid-19 nas 72 horas que antecederam o voo. Ou seja, aqui a gente tem algumas informações. Ele está se referindo justamente àquele parágrafo lá que deu confusão na página da Ana. Ele está se referindo a passageiros não portugueses, tá? Ou não residentes. Quem são passageiros não portugueses ou não residentes? A gente explicou no último vídeo, tá? Aqui não está se referindo a turistas, pessoal. Não está se referindo a turismo, tá? Para explicar isso aqui, eu vou voltar lá naquele despacho que a gente já explicou no outro vídeo, tá? Eu vou voltar lá e vou dizer quem são esses passageiros não portugueses, tá? Ou não residentes. Aqui ele diz aqui, ó, no ponto 7, tá? No tópico 7, do despacho 6756, tá ok? Que a gente viu nesse vídeo que eu deixei no card. Diz aqui, ó, para efeito do disposto 3, consideram-se viagens essenciais destinadas a permitir o trânsito e entrada e saída de Portugal, tá? Essas pessoas que não são portugueses e não são residentes legais, eles só podem vir para cá para viagens essenciais, tá? Para turismo não, para viagens essenciais. E aqui na letra B ele diz, o que são essas viagens essenciais? Nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais,
tá? O que eu entendo por motivos profissionais, pessoal? Quem vem com visto de trabalho. Quem vem com visto de trabalho. Eu entendo viagens profissionais, quem vem com visto de trabalho. Ou, por exemplo, quem vem com visto D2, de empreendedor. Isso eu entendo como viagens essenciais, tá? Em relação ao trabalho. É isso que eu entendo. Posso estar errado? Posso estar errado, mas é isso que eu entendo, tá bem? De estudo, tá? Quem vem com visto de estudo, que as aulas já vão começar, é preciso chegar para poder estudar. Quem vem com visto de estudo. Reunião familiar. O que eu entendo por reunião familiar? Quem vem por reagrupamento familiar. Tá? Quem vem por reagrupamento familiar. É isso que eu entendo. Não porque você está com saudade da sua mãe, saudade do seu filho. Isso é um motivo essencial para você? É. Mas eu entendo que, para a situação em que a gente está vivendo, isso não é um motivo essencial. Tá? Por razões de saúde. O que eu entendo razões de saúde? Quem tem um exame marcado. Inclusive, a gente recebeu o relato de uma menina do nosso grupo, tá? Que entrou no nosso grupo para explicar melhor, que ela tinha uma consulta marcada que não podia ser adiada, que era muito importante para o filho dela, e ela conseguiu entrar, tá? Isso há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, tá? Conseguiu entrar porque tinha essa consulta inadiável, tá ok? Ou por razões humanitárias. O que é razões humanitárias? Refugiados de guerras e de situações de escravidão, etc. Isso são razões humanitárias, tá ok? Porque você está com vontade de sair do Brasil não é razão humanitária. Pelo menos para você pode ser, mas para essas regras aqui não são. Tá ok? Então, resumindo, aquele parágrafo lá que foi o motivo da gente fazer esse vídeo, basicamente, da confusão, está explicando que só vai, quem não é residente ou quem não é português, só vai entrar por esses motivos essenciais aqui, tá? Profissionais, de estudo, reunião familiar, motivo de saúde ou razões humanitárias, tá ok? Basicamente, turismo não se enquadra nisso aqui, tá ok? Então, respondemos essa pergunta, mas calma que falta mais ainda. Vamos lá. Esse parágrafo 4 aqui, ele também respondeu uma outra pergunta nossa, que era o quê? Qual exame está sendo exigido, tá? Qual exame está sendo exigido aqui você apresentar no aeroporto de Lisboa? Que é de Portugal, no caso, do Porto também. Qual é o exame que está sendo exigido? É o exame RT-PCR. Não faz a mínima ideia do que seja esse exame? Basicamente assim, existem 2 tipos de exames que são feitos para constatar se você tem a Covid-19 ou não. Um deles é o RT-PCR, que basicamente é aquele exame que é feito com um cotonete grandão, que passa na sua boca ou no seu nariz ou na garganta para tirar pedaços do DNA, pedaços, assim, informações de DNA do vírus, tá ok? Basicamente esse é o RT-PCR, aquele que é feito com o cotonete passando na sua boca. Esse teste basicamente é feito para saber se você está com o vírus, para saber se você está contaminado, tá? Esse teste é feito para saber se você está contaminado. O outro teste é o teste sorológico. O teste sorológico qual é? Aquele teste que fura o dedo e pega uma amostra do seu sangue. Tá ok? O teste sorológico é aquele que fura o seu dedo e pega um pouquinho do seu sangue para fazer o exame. Tá ok? Basicamente, esse teste é para saber se você tem os anticorpos do vírus ou para saber se você, no caso, teoricamente já está imune, que você já tem os anticorpos, ou para pegar resquícios do vírus, mas você já foi curado. Então, basicamente, uma coisa legal é o RT-PCR é o que está sendo exigido, tá? Ele é para saber se você está com o vírus. O exame sorológico, que é o do sangue, é para saber se você já teve o vírus. Então, basicamente, fica fácil de entender assim, tá? RT-PCR para saber se você está contaminado com o vírus ou o sorológico para saber se você já teve o vírus, tá? É uma explicação básica para você entender, tá ok? Eu acho que deu para entender direitinho. E tem que ser nas últimas 72 horas, né, que antecederam o voo, né, 72 horas que antecederam o voo. E, infelizmente, eu vou ter que falar para você que eu fiz uma pesquisa breve aqui e descobri que o exame de RT-PCR é o mais caro. Infelizmente, é o mais caro. Porém, no Brasil, eu vi algumas reportagens, alguns anúncios dizendo que ele o preço parte de R$240. O preço do exame RT-PCR, que é o exigido, ele parte de R$240. Pode encontrar mais barato? Pode. Se você encontrou mais barato, até coloca aqui nos comentários, fala pra gente, tá?
Porém, tem pessoas que falam, não vou fazer em Portugal. Você pode deixar para fazer aqui, caso você se enquadre aqui nessas exigências para entrar. Porém, aqui em Portugal, o exame é encontrado, é você que vai pagar se você fizer aqui. O exame está saindo por volta de 100 a 120 euros para mais. Se você for converter 120 euros, vai dar muito mais do que 240 reais. Então, assim, a minha indicação é que você faça esse exame aí no Brasil, tá ok? Lembrando mais uma vez, você que não é português, que não é nacional, você que não tem residência legal aqui em Portugal, você só pode vir para Portugal, tá? Se for por motivo de viagem essencial, que é aqueles motivos que eu falei agora há pouco ali, tá? Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Número 5. Se não obstante a proibição prevista no número anterior, forem embarcados passageiros sem prova de terem realizado o teste molecular RT-PCR com resultado negativo, serão os mesmos submetidos ao RT-PCR à chegada de Portugal. Lembra que eu falei aqui, tá? Vai ter que fazer aqui e vai ter que pagar do próprio bolso. O número 6 aqui. Os passageiros que viajarem sem teste molecular RT-PCR serão imediatamente submetidos a teste no aeroporto, exceto quem for português e estrangeiro com residência que vai poder entrar. Tá? Se você não tiver o teste e não for português e não for residente legal, não poderão entrar em Portugal se recusarem a fazer o teste, suportando a companhia que o transportou o custo do regresso ao país de origem. Ou seja, se você não é português, não é residente, chegar aqui, não apresentar o teste e não quiser fazer o teste, a companhia aérea vai ter que se virar para te mandar de volta. E os custos vão ficar por conta da companhia, provavelmente a companhia vai repassar esse custo para você, tá? Então fica ligado. O número 7, tá? Fala sobre o custo. Aqui, o número 8, esse é a cereja do bolo. As companhias que violarem a proibição de não embarcarem passageiros que não sejam portugueses ou residentes em Portugal sem testes com resultados negativos serão objetos de coima, ou seja, as companhias aéreas que insistirem em embarcar você, que teoricamente é turista, se a companhia aérea insistir em embarcar, a companhia aérea vai ser multada. Basicamente é isso que está dizendo. Que será instituída nos termos legais no valor de 1.000 euros por passageiro sem teste molecular. Se você, turista, que não vem por viagem essencial, embarcar sem teste, tá? Se você embarcar sem teste, vai ser cobrado 1.000 euros por passageiro da companhia aérea. Você acha que a companhia aérea vai arriscar? Casos urgentes e inadiáveis devidamente fundamentados poderão ser abertos exceção, tá? Excepcionados no caso. A infração será comunicada à ANAC, que instruirá o respectivo processo de contraordenação e aplicará as coimas e apreciará circunstâncias excepcionais eventualmente atenuantes. O produto das multas será consignado ao ressarcimento dos custos da ANA. Tá? Então, assim, eles vão aplicar multa e esses custos da multa vai ser voltado para a ANA para custear a questão dos exames que estão sendo feitos, etc, etc. Tá bem? O número 9, o presente despacho aplica-se nos aeroportos portugueses geridos pela ANA, tá? Com exceção dos aeroportos da Madeira e dos Açores, e entra em vigor a partir da 0 hora do dia 4 de julho, ou seja, já está em vigor, essas exigências já estão em vigor. Só para fazer um panorama geral aqui, tá? Desculpa o vídeo tá ficando grande, mas eu tenho que responder essas perguntas, tá ok? Basicamente, ele está dizendo que os passageiros que podem embarcar, tá, para cá são nacionais, tá? Ou seja, portugueses ou residentes legais, tá? Esses têm a opção de não fazer o exame no Brasil, mas terão que fazer o exame aqui, pois será tirada a temperatura e caso eles não apresentem o exame, eles vão ter que fazer o exame aqui e vão ter que pagar por esse exame. Mas como eu falei, no Brasil o exame custa por volta de 240 reais. Aqui custa a partir de 100 euros. Então o que você prefere? Pagar 100 euros, que convertendo vai dar 600 reais, ou pagar os 240 no Brasil e já vir com ele, tá? Fala também sobre o nome do exame. O exame é o RT-PCR, que é aquele exame do cotonete que passa na boca, tá? O exame é o RT-PCR. Não invente de fazer o exame sorológico
e tentar passar com o exame sorológico, que vai ser negado, porque está escrito aqui. O despacho eu vou deixar aqui o link na descrição para você pesquisar, caso você duvide da minha palavra. É o RT-PCR, que infelizmente é o exame mais caro, mas é o exame que vai dizer se você está com a Covid-19, tá ok? Uma outra informação é que os passageiros de viagens essenciais também podem vir, tá? Seja por motivo profissional, seja por motivo de estudo, de saúde, reunião familiar, que são aqueles que a gente já falou várias vezes nesse vídeo e no vídeo anterior, tá ok? E também diz que as companhias aéreas elas estão proibidas de embarcar pessoas que venham a turismo sem o exame, tá? Porque essas pessoas essas companhias aéreas vão ser multadas, tá? As companhias aéreas elas vão ser multadas se elas insistirem em embarcar pessoas sem o exame e que não cumprem esses requisitos. Ou seja, as companhias aéreas eu acho que não vão arriscar levar multa, tá? Mais uma vez dizendo, infelizmente a gente tem que vir aqui dar informação, a gente não pode inventar uma circunstância para poder atenuar aí a ansiedade de vocês, tá bem? Por enquanto, não é o momento para turismo, por enquanto não é o momento para turismo. Como eu já disse nos outros vídeos, o Brasil ele tem que melhorar a situação, controlar a situação, para que a Europa comece a aceitar pessoas daí. Uma coisa que eu posso falar, estando aqui em Portugal, gente, as notícias que chegam aqui, elas não chegam boas. O Brasil, em teoria, aqui fora, está sendo ridicularizado, sabe? Principalmente porque eles colocam muito a culpa no executivo, no presidente, e acaba levando aquela má fama. Tá? Infelizmente aqui as coisas funcionam dessa forma. Aqui eles não são a favor do governo, eles são contra o governo. Não estou entrando em política aqui, mas é a imagem que eu tenho que passar para vocês aqui. Não estou entrando no mérito se o presidente tem razão ou não, tá? Mas as notícias que chegam não são boas e isso não colabora para que a Europa volte a aceitar viajantes brasileiros. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo grande, né? O vídeo vai ficar um pouco grande aí, mas espero que você tenha ficado até o final. E tire as suas dúvidas, tá bem? Basicamente, o vídeo foi esse. Eu agradeço pela sua paciência, pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo do Casal Buscapé, tá bem? Abraço, valeu!